Pará, pam, 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 parará. Bom dia, um dia ótimo. Nós estamos lendo a Bíblia, nós já estamos no livro de Número, é o quarto livro, no capítulo 27, a herança das filhas de Zelofeade. Olha como Deus ensina, né? E a gente pratica isso até hoje. Vamos orar? Pai, entro agora no Santo dos Santos como sacerdote, constituído por Jesus, pelo sangue do teu Filho, Pai, que foi derramado na cruz. Tira toda a arrogância, todo o conhecimento que nós temos, Pai. A tua Bíblia fala, a tua palavra fala para que, se nós tivermos sede de sabedoria, que nós peçamos a Ti, que a todos dá liberalmente. Então, Pai, ensina-nos da Tua palavra, fala conosco, Pai. Abre o nosso entendimento, abre nossa visão, tira a nossa cegueira espiritual e a nossa surdez, Pai. E que nós possamos andar pelos Teus caminhos. É assim que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Capítulo 27. Olha que coisa interessante essa questão da herança. Olha só, eles estão para entrar na Terra Prometida. Olha como é que Deus faz com as mulheres naquela época, para que elas não ficassem destituídas da herança. Aproximaram-se as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés. Eles eram da tribo de Manassés. Pertencia aos clãs de Manassés, filho de José. Os nomes das suas filhas eram Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas se prostraram à entrada da tenda do encontro diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade, e disseram: nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado, e não deixou filhos. Por que o nome de nosso pai deveria desaparecer de seu clã por não ter tido filho? Dê-nos propriedade entre os parentes de nosso pai. Moisés levou o caso perante o Senhor. Olha que coisa interessante. Tudo Moisés colocava nos pés do Senhor. O Senhor lhe disse: as filhas de Zelofeade têm razão. Você lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e lhes passará a herança do pai. Diga aos israelitas: se um homem morrer e não deixar filho, transfiram a sua herança para sua filha. Se ele não tiver filha, deem a sua herança aos irmãos. Se não tiver irmãos, deem-na aos irmãos de seu pai. Se ainda seu pai não tiver irmãos, deem a herança ao parente mais próximo e em seu clã. Esta será uma exigência legal para os israelitas, como o Senhor ordenou a Moisés. Hoje nós fazemos isso também. As nossas descendências, nossos parentes herdam aquilo que a gente deixa. Josué, sucessor de Moisés. Então o Senhor disse a Moisés: suba este monte da serra de Abarim e veja a terra que dei aos israelitas. Depois de vê-la, você também será reunido ao seu povo, como seu irmão Arão. Pois quando a comunidade se rebelou nas águas do deserto de Zim, vocês dois desobedeceram a minha ordem de honrar minha santidade perante eles. Isso aconteceu nas águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. A gente leu sobre isso. Moisés disse ao Senhor: que o Senhor, o Deus que a todos dá vida, designe um homem como líder desta comunidade para conduzi-los em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. Então o Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e imponha as mãos sobre ele. Faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade, e o comissione na presença deles. Deem parte da sua autoridade para que toda a comunidade de Israel obedeça. Ele deverá apresentar-se ao sacerdote Eleazar, que lhe dará diretrizes ao consultar o Urim perante o Senhor. Josué e toda a comunidade dos israelitas seguirão suas instruções quando saírem para a batalha. Moisés fez como o Senhor lhe ordenou. Chamou Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar, e a toda a comunidade impôs as mãos sobre ele e o comissionou, tudo conforme o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Nós vamos ver agora, nós vamos para Atos dos Apóstolos, no capítulo 20.
Paulo, durante 3 anos esteve em Éfeso e pregou a palavra para os efésios. Observa como nós fazemos a mesma coisa, cometemos o mesmo erro. Moisés estava ali, o povo toda hora se rebelava, vinha o castigo, o povo se redimia, vinha novamente a prosperidade e o povo se desviava. Olha Paulo acontecendo a mesma coisa em Éfeso. Olha o que Paulo fala. Capítulo 20, verso 29. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair aos discípulos. Por isso vigiem, lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia com lágrimas. Moisés advertiu durante 40 anos. Isso é batalha espiritual. Você quer saber o que aconteceu com a igreja de Éfeso? Vamos para Apocalipse, capítulo 2. Carta à igreja de Éfeso, de uma visão que João teve, revelação. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras e o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Tudo de bom. Agora olha, contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Os nicolaítas sustentavam os ensinos de Balaão. Eles sustentavam os ensinos de Balaão. Eles ensinavam que a liberdade espiritual permitia idolatria e, obviamente, a imoralidade sexual. Os nicolaítas. E os efésios não suportavam isso. Lá no deserto, a gente vê isso acontecendo também o tempo todo. Agora, olha só. Aí ele diz assim: mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Eu quero comer desse fruto. Eu quero saborear as delícias desse fruto da árvore da vida. Eu quero morar no céu. Eu tenho um alvo. Eu quero morar no céu com Deus para a eternidade. Caríssimos, a Bíblia não tem erro. A Bíblia ensina tudo. Ela não esconde nada. Ela mostra tudo aonde a gente está errando. E ela fala: melhora, persevera, não desista, siga por esse caminho. Tudo de bom para você que ama a Deus. Me ajuda. Você não sabe como você tem me ajudado aí do outro lado para que eu persevere nessa leitura. Que Deus nos abençoe, nos una, nos fortaleça na palavra dele. Fica com Deus. Deus abençoe.